Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, transformação. Estamos no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, que diz: Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. O quarto e último processo da transformação, ele é maravilhoso. Significa glorificar ao Senhor. Toda transformação precisa ter um endereço, a glorificação de Deus. Porque vocês sabem, queridos, que todo processo de transformação na vida de qualquer pessoa só é possível por causa da ação e a interferência divina. Uma pessoa que não experimenta uma interferência de Deus, uma ação do Espírito Santo na sua vida, jamais pode dizer que foi transformada pelo poder de Deus. Porque é exatamente esta parte importante e necessária de todo aquele que tem um encontro com o Senhor. Perceba que aquela água barrenta, contaminada, aquela água que não era potável, ela só se transformou no melhor vinho porque houve uma ação divina, houve uma interferência de Deus, porque se Deus não tivesse transformado aquela água em vinho, até hoje aquela água continuaria contaminada, até hoje permaneceria a mesma água barrenta. No entanto, quando Deus age, quando Deus interfere, não importa o nosso estado, não importa a nossa condição, não importa quem seja, não importa a sua história, o seu passado, quando Deus age na nossa vida, a gente experimenta essa transformação. E qual é o resultado disso? É glorificar ao Senhor. Assim conforme, amados do Senhor, uma água barrenta transformada em vinho glorificou a Deus, a transformação de uma pessoa é o maior milagre que existe e que deve glorificar o Senhor ainda mais. E isto não é mérito humano, não é mérito de um ser humano, não é mérito de uma denominação, não é mérito de um pastor, por melhor que tenha sido a sua palavra, de um pregador, e digo isso na condição de pastor e de pregador, mas não é mérito nosso, não é mérito de um grande evangelista que você conheça, não é mérito de um grande exegeta, teólogo, não é mérito a transformação de alguém, mas todo mérito é de Deus. Tanto que a palavra do Senhor diz no Evangelho de João: o homem nada pode receber sem que, primeiramente, do alto não lhe seja dado. Então, me permita falar para você. Se você experimentar um processo de transformação na sua vida, glorifique ao Senhor. Este é o quarto e o último processo. Vocês perceberam que o texto diz aqui no Evangelho de João 2, versículo no capítulo João 2,11, com isso ele manifestou a sua glória. E como é que termina o versículo? E seus discípulos creram nele. Por que creram? Porque a glória de Deus se manifestou naquilo que parecia ser impossível. A gente, quando olha Deus transformando a vida de alguém, isto glorifica a Deus e também aumenta a nossa fé. É tudo para a glória de Deus, nada é para a nossa glória. Se você olhar no Evangelho de Romanos, se você olhar em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Você percebe aqui como é que o texto sempre se refere a ele? Quem é ele? É o Senhor Jesus, pois todas as coisas vêm dele, vêm de Jesus. Existe por meio de quem? De Jesus. E são para quem? Para Jesus. E a Jesus seja toda a glória para todo sempre. Amém. Então, queridos, sempre glorifica a Deus por todas as coisas, mesmo aquelas que aparentemente não parecem ser boas, mesmo aquelas que aparentemente parecem ser complicadas na sua vida, dê glórias a Deus, glorifique o Senhor, porque Deus é bom, Ele é maravilhoso, assim conforme lemos em Romanos 11:36, porque para Ele, por Ele, para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, para Ele vamos orar, para que Deus, em nome de Jesus, venha fazer você experimentar
quarto e último processo, que é glorificar a Deus. Aprenda a glorificar a Deus mesmo nos momentos que não são tão bons, aparentemente tão bons. Glorifique em tudo dai glória, porque esta é a vontade de Deus, assim diz a palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa experimentar o quarto e último processo, que é glorificar o Senhor, porque muitas vezes a gente experimenta tantas bênçãos, tantas vitórias, mas a gente esquece de dar glórias ao Senhor. A gente muitas vezes reconhece o que uma pessoa faz por nós, a bondade de alguém na nossa vida, a gente reconhece pessoas, suas qualidades, mas na hora de glorificar a Deus a gente se cala. Então, Senhor, que em nome de Jesus a gente aprenda a glorificar o Senhor para todos sempre. Amém. Se essa mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até a semana que vem, se Deus permitir.